O nosso quadro Mais Saúde, trazendo informação, orientação e cuidado para a sua qualidade de vida. No programa de hoje vamos abordar sobre um assunto muito importante. Saúde da mulher, um tema que merece atenção, prevenção, cuidado diário e muita informação de qualidade. E para conversar com a gente, recebemos mais uma vez a farmacêutica Graciele Lucatelli, trazendo orientações, dicas e esclarecimentos importantes para todas as mulheres, também para as famílias que acompanham o nosso programa. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Graciele. É um prazer enorme receber novamente aqui no nosso programa Mais Saúde. Olá, boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher hoje, então. Tá certo. Doutora, para começar, quais os princípios, cuidados que toda mulher deve ter com a sua saúde? Então, assim, a mulher, ela tem que ter, assim como qualquer outra pessoa, principalmente aí após o início da vida menstrual, quando a menina ali começa a menstruar, precisa ter um acompanhamento regular com o ginecologista, que é o médico adequado a esse tipo de cuidado. E aí esse médico, ele vai orientar as periodicidades dos exames que devem ser feitos, aquele exame da avaliação do colo do útero, que é bem conhecido, o Papa Nicolau, o exame avaliativo das mamas, seja uma ultrassonografia, seja a mamografia. A mulher também deve ter todas as vacinas em dias. Ressalto aqui, muito importante, a vacina do HPV, que é aquela que previne principalmente o desenvolvimento do câncer do colo do útero. E aí outros cuidados também, como saúde do sono, atividade física, uma alimentação equilibrada, saudável. Então são alguns cuidados básicos que toda mulher deve ter. No corre-corre diário, doutora, muitas mulheres cuidam mais da família, da saúde da família, cuidam da família inteira. E esquecem, às vezes, de cuidar de si mesma. Qual o alerta que você passaria para essas mulheres que usam desse sistema no nosso dia a dia? É muito comum, né? A mulher, seja ela a dona de casa e também aquela que trabalha fora, ela costuma cuidar de todo mundo e, em último lugar, de si mesmo, né? Não se priorizar. Eu falo por mim mesma, né? Tenho um bebê de 6 meses em casa, então a gente sabe que a gente fica lá para baixo. Muito embora as mulheres, se a gente comparar com os homens, elas têm um autocuidado maior, vão mais ao médico, cuidam um pouquinho mais da sua saúde. Mas a mulher, ela tem que ter em mente que ela precisa se priorizar. Para ela poder cuidar dos outros, ela precisa estar saudável, né? Ela precisa estar bem, senão não consegue cuidar dos outros. Então, tem que ter isso em mente, que tem que se colocar em primeiro lugar. O estresse e a correria diária influenciam bastante na saúde da mulher, doutora? Muito. O estresse, ele é um fator de risco para desenvolvimento de várias doenças. Então, o que acontece? O estresse, ele é uma condição que, quando a gente submete o nosso corpo a níveis de estresse a longo prazo, né, uma forma crônica, a gente expõe o nosso corpo a substâncias que são tóxicas. Então, o nosso corpo produz substâncias tóxicas e a gente também expõe as substâncias tóxicas externas. E isso faz com que haja uma agressão no nosso corpo, né? A gente fica inflamado, a gente aciona demais o nosso sistema imune, e tudo isso vai desequilibrando a forma com que o nosso corpo trabalha, seja a função de órgãos, produção de hormônios, tudo isso desequilibra o funcionamento normal do nosso corpo, e isso a longo prazo faz com que a gente desenvolva problemas de saúde e doenças. Existem vitaminas hoje, nutrientes importantes para a saúde da mulher que possam suprir essas necessidades, inclusive nesse estresse diário que a mulher vive no dia a dia, doutora? Sim, existem. Então, vitaminas e minerais variados para garantir que o nosso corpo funcione da forma mais equilibrada possível. Então, no caso da mulher, principalmente ainda aquelas que têm a idade reprodutiva, que ainda menstruam, o ferro é extremamente importante por conta daquela perca de sangue mensal. E aí as outras vitaminas e minerais também, vitamina D, complexo B, vitamina C, os minerais, cálcio, magnésio, selênio, enfim, tudo isso para garantir principalmente a função hormonal, tão importante para todo mundo, mas para a mulher também. Então, as vitaminas e os minerais são importantes nesse funcionamento do corpo. Todas as semanas nós temos aqui um quadro falando sobre saúde. E no quadro de hoje estamos destacando sobre a saúde da mulher. A qualidade do sono também interfere diretamente na saúde feminina?
muito. Sono, assim como a gente comentou ali do estresse, ele é extremamente importante para o funcionamento normal do nosso corpo. Então, e aí a gente tem que saber, né? A gente tem que lembrar que a gente precisa dormir bem, quantidade de horas adequada e também em um horário específico. Não adianta eu dormir das 2 da manhã às 11 da manhã. É uma quantidade boa, mas não é o horário correto. Então, tudo isso interfere com que a forma que o nosso corpo trabalha, né? A gente tem que lembrar que durante o sono, existem algumas coisas que acontecem no nosso corpo que acontecem só durante o sono e só naquele horário específico. Então, produção de alguns hormônios, o nosso sistema de reparação contra toxinas, contra células defeituosas, o nosso próprio sistema imune, isso trabalha durante o sono. Então, a gente tem que lembrar que o sono é extremamente importante. Como identificar sinais de desequilíbrio hormonal, tanto na idade jovem quanto em climatério e menopausa? Na idade jovem são vários sinais que acontecem, né? Principalmente ali relacionado ao ciclo menstrual, então ciclos irregulares ou não menstruar, a questão do fluxo muito intenso, cólicas muito fortes, relacionadas à pele, né? Pele muito oleosa, muita acne em regiões específicas, rosto, ombros, queda de cabelo, falta de energia, a questão do baixa libido, o desequilíbrio do sono. Então, são sinais que não são específicos de desequilíbrio hormonal. Pode ser variadas coisas, variadas causas, mas também relacionados ao desequilíbrio hormonal. E no climatério, ali na menopausa, os mesmos sintomas da idade jovem, mas aí vem algumas coisinhas a mais, como os conhecidos calorões, né, os fogachos, principalmente à noite, vermelhidão no rosto, muitas mulheres desenvolvem, né, a rosácea no rosto, no peito. O sono fica muito ruim, muitas mulheres relatam que de uma hora para outra tem insônia, não consegue dormir, ressecamento vaginal, a perca da massa muscular também, a mulher pós-menopausa tem uma predisposição muito maior para perder massa muscular, dificuldade de emagrecer, aparece aquela gordurinha na região abdominal, então é muito comum isso acontecer, principalmente em menopausa. Essas alterações hormonais, elas podem afetar o humor e também o sono e a energia, já que estamos tratando hoje sobre o tema sobre a saúde da mulher, quanto também a saúde masculina. Sim, porque acontece o desequilíbrio hormonal nos homens também, né? Mas como estamos falando em mulheres, sim, isso acontece. Desequilíbrio porque cai naquilo que a gente já conversou. Quando a gente tem esse desequilíbrio hormonal, os hormônios, eles são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, o nosso corpo, a gente tem que pensar que ele é uma máquina com uma engrenagem perfeita. Então, quando desequilibra uma coisinha, aquilo vai desencadear o desequilíbrio de várias outras coisas. Então, os hormônios, eles são muito importantes para o funcionamento normal e quando acontece desequilíbrio, vai gerar sintomas, falta de energia, o sono, a imunidade, enfim. As mulheres, principalmente pós-menopausa, elas ficam muito mais predispostas, por exemplo, a ter doenças cardiovasculares, muito mais do que os homens, e a questão das doenças ósseas, a osteoporose. Então, só para ter uma ideia como a questão hormonal é muito importante. Eu destaquei aqui com relação ao homem também, até porque já existem aqui sugestões para o próximo quadro para se tratar e conversar com relação ao líbido masculino e feminino, esta perca aí de tanto no masculino quanto feminino, que também são sugestões do ouvinte, já para a gente levantar o assunto para o tema nos próximos quadros. Por isso que eu destaquei com relação ao masculino aqui também, tá? Sim, vamos abordar nos próximos quadros, né? Quem tiver interesse fica ligadinho aí nas próximas quinta-feiras, mas a questão do libido é muito importante. É essa questão da produção hormonal. Muitas vezes a mulher, eu brinco, né? A mulher não tem energia para viver. Pro dia a dia, como que ela vai ter energia pra aptidão sexual, pro desejo sexual, né? Então é algo muito importante também. Como escolher os produtos confiáveis para a saúde feminina? A gente tem que cuidar como a gente cuidaria para comprar qualquer outro medicamento, qualquer outro produto. Então, a gente tem que comprar em um local confiável, que a gente sabe que tem qualidade. Precisamos locais que a gente tem um selo de autenticidade, que é uma garantia de qualidade também. Se for comprar na internet, sempre olhar as avaliações. Principalmente em compra na internet, a gente tem que cuidar que a questão, às vezes, o muito barato sai caro. Então, não
tô falando para comprar sempre o mais caro, mas geralmente quando é muito barato, desconfie, porque talvez não tenha qualidade. Questão de saber se aquele medicamento ou aquele fitoterápico tem o número do registro da Anvisa, também é uma forma de garantia de qualidade. Então, tudo isso são algumas coisas que as pessoas podem ficar de olho. Além de uso de alguns suplementos, a alimentação pode ajudar também no equilíbrio hormonal e também na disposição do dia a dia. Sim, claro. Os alimentos são a forma com que a gente nutre o nosso corpo com algumas vitaminas e minerais, né? O nosso corpo não produz. A gente precisa na alimentação e na suplementação também, porque na maioria das vezes, só com a alimentação a gente não consegue dar para o nosso corpo o que ele precisa. Mas, falando em alimentação, a gente fornecer os nutrientes, né, vitaminas, minerais, e a gente tem que entender que essas vitaminas e minerais, eles são cofatores para todas aquelas reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. Então, eles são antioxidantes também, eles ajudam a produzir hormônio, ajudam a produzir células de defesa, ajudam a produzir as células sanguíneas, enfim, ajuda a produzir tudo do nosso corpo. Qual a importância da atividade física para a saúde da mulher em todas as idades? Então, a atividade física, aí também puxando para a questão das mulheres, ela ajuda muito a regular a parte hormonal também. Principalmente os hormônios ligados ao metabolismo, então nessa questão do emagrecimento, hormônios ligados à questão sexual, então ajuda a regular lá a testosterona, os estrógenos, a progesterona, a questão do ciclo menstrual, a questão do humor, né, essa questão emocional, principalmente voltando aqui a mulheres pós-menopausa, é muito importante também, e a atividade física ela ajuda a regular esses hormônios que estão relacionados com isso. Quando sintomas como cansaço excessivo, irritação, queda de cabelo merecem essa atenção? Na verdade, sempre. Se a gente apresenta esses sintomas, já é fora da normalidade. Não é normal ter queda de cabelo excessivo, não é normal sentir falta de energia, o libido tá baixo. Então, quando a gente apresenta esses sintomas, a gente liga o sinal de alerta e a gente precisa investigar. Muitas vezes não é nada tão grave assim. Então, às vezes é só ali um hormônio que precisa repor, uma vitamina que tá baixa. Então, apresentando qualquer sintomas que é diferente da normalidade, precisa ligar o sinal de alerta e investigar. Tá certo. Doutora Graciele, que orientação você deixa no quadro de hoje para as mulheres que querem começar a cuidar mais da própria saúde, mas não sabem por onde começar? Muitas vezes os cuidados básicos, a gente precisa começar pelo básico, né? Então, o fato de beber água é muito importante, cuidar da alimentação, fazer uma caminhada, o início de uma atividade física, e aí um cuidado mais orientado. A gente sempre busca, às vezes parece que é maçante sempre falar a mesma coisa, mas buscar um profissional de saúde habilitado. Então, você pode ir até a farmácia conversar com o farmacêutico, que ele vai te orientar, buscar o profissional médico também, que aí nessa questão da reposição hormonal, principalmente, somente ao médico, mas é muito importante. Então, começar com os cuidados básicos, alimentação, atividade física, água, e caso apresente esses sintomas que a gente conversou hoje, aí sim procurar um profissional habilitado e também não só esperar sentir esses sintomas, né? Para prevenção também, a prevenção é muito importante, então sempre estar em dia para não deixar acontecer de sentir esses sintomas, porque é bem ruim mesmo. Mais algo, doutora, que você gostaria de destacar na sua participação do programa de hoje com relação à saúde da mulher para o seu encerramento? Deixar as mulheres assim com esse sinal de alerta, muito embora, como eu já citei, as mulheres elas têm esse cuidado maior com a saúde, e deixar abertas as portas da farmácia, a gente está sempre ali para orientar, para ajudar, qualquer dúvida que tiver, caso a gente veja que haja necessidade de encaminhar para um outro profissional que a gente não consiga ajudar, a gente está ali também. Então, deixar as portas da Pura Fórmula aberta, tanto na Cidade Norte quanto no centro, que a gente está à disposição para qualquer dúvida. Tá certo então, doutora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje e aguardamos até na próxima quinta-feira com mais informações, mais dicas importantes, tanto para a saúde do homem quanto da mulher e também da família. Isso mesmo. Muito obrigada pela atenção. Então, nos vemos na próxima quinta-feira e vamos conversar. Sugestões que vocês tiverem também podem estar encaminhando, que a gente vai estar abordando todos os assuntos.